Salve, salve, startupeiros e startupeiras do Brasil. Tudo bem? Saudades do Startup Day, né, meus filhos? Meu nome é Jorge Freitas, sou gestor de inovação do Sebrae no Acre. Essa é a 6ª edição do Startup Day, dessa vez totalmente online, todos juntos em casa, cada um na sua. Nossa próxima palestra tratará do tema como usar tendências no marketing do seu negócio. Quem nos responderá essa pergunta é o Douglas Gomides. Ele é o cara do buzz e do boca a boca digital. Tem mais de 11 anos de experiência com planejamento e estratégias em mídias sociais e já trabalhou com marcas como Sony, Itambé, Ford, Fundação Roberto Marinho, entre outros, contribuindo no crescimento do resultado de forma rápida e sólida. Além disso, é professor de marketing digital no MBA da FGV. Em 2018, foi indicado ao prêmio de melhor profissional de mídia social do Brasil. Em 2019, foi eleito Top Voice do LinkedIn. Sem mais delongas, vem para cá, Douglas Gomides. A casa é sua, meu irmão. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer participar do Startup Day com vocês. É uma honra. Via tanto sempre os eventos acontecendo. É um prazer estar aqui com vocês, mesmo de longe, estar pertinho aí de vocês. E falando de um assunto que é um assunto que eu amo e um assunto que eu vejo que é necessário que a gente debata nesse momento que a gente tem vivido, né? Nessa grande mudança que a gente tem passado. Essa mudança que é de uma maneira diferente de produzir conteúdo digital. Antigamente a gente produzia conteúdo digital simplesmente para informar. Mas essa questão de informação, do informativo, tem ficado um pouco para trás, porque todo mundo hoje tem gerado conteúdo informativo. Então, se a gente não entende e não consegue diagnosticar tendências, a gente não é alvo das conversas, a gente não participa das conversas. A gente tem que saber entender tendências para que, dessa forma, a gente consiga criar, sim, conteúdo relevante. E o conteúdo pode ser relevante por 1 hora, por 2, por 3, por 4, depende da força daquela tendência. Mas você fala assim, será que isso é viável? Será que isso acontece? E aí eu trago para você um exemplo claro. Vocês já perceberam como que acontece na home dos sites? Na home de grandes portais como G1, Terra, UOL? De hora em hora, basicamente, eles atualizam ali os temas principais, os assuntos principais ali da home. Por quê? Porque aquilo ali, se for de grande interesse, se for um assunto de grande interesse, vai ter um número de cliques maior. E para a empresa em si, para o jornal, para a mídia em si, quanto mais clique, melhor. Quanto mais leituras, melhores, porque eles vão ter mais anúncios vistos. No final das contas, para eles, a visualização do site e a visualização de anúncios é o que conta. Para a gente aqui, a gente tem que entender uma coisa. Quando a gente participa de tendência, a gente participa de conversas. É algo que eu bato muito. Hoje em dia, nós criamos uma presença digital, não somente criando conteúdo. Criar conteúdo, ok. Eu falo que na grande maioria das vezes, as empresas realmente performam bem e têm cases de sucesso participando de conversa. Você não deve simplesmente tentar criar conversa, porque hoje em dia a gente segue um modelo que é criações de conversas as conversas são criadas por mídias e por grandes influenciadores. O resto das pessoas simplesmente participam dessas conversas. E como que você pode participar dessas conversas? A gente traz para o lado real, né? Para como acontece isso. As pessoas gostam de falar de case de marketing digital, de marketing, cases como um todo. Vamos analisar para trás aqui. Grande maioria dos cases que aconteceram nos últimos anos foram totalmente ligados à tendência. E quem não entendeu isso ainda, não entendeu qual que é o novo cenário de marketing digital. Eu vejo muita gente falando de social media, de planejamento, do caramba 4, sabe? Cara, mas isso, eu trabalho com marketing digital tem quase 12 anos. Tá do mesmo jeito. As pessoas estão trazendo planejamento que eu trazia em 2008. Cara, e mudou. Mudou. A gente tem uma velocidade de comunicação hoje muito mais rápida. Muito mais rápida. E qual empresa não entender isso vai continuar comunicando de maneira lenta. Quem comunica de maneira rápida é quem está comunicando baseado em tendência. A gente vê McDonald's, por exemplo, Burger King, sempre acompanhando tendência mesmo,
fazem post relacionado àquela tendência do dia, aquela conversa que está tendo no dia. Eles entendem bastante para fazer um post baseado na conversa do dia. Por quê? E por que eles chamam a atenção? Porque eles não estão tentando criar conversa, eles não estão querendo falar de hambúrguer, simplesmente. Eles estão participando de conversa. Claramente, para a gente, uma outra empresa que faz isso é a Netflix, e a gente vê muito isso no Twitter. Quem aposta aqui que vários de vocês já viram isso no Twitter. A Netflix participando de conversa, por exemplo, a pessoa pedindo para ela o Harry Potter, e ela fala assim, minha amiga, você de novo me pedindo o Harry Potter? Ela já brinca com a pessoa, ela participa de conversa. Não só ela, mas outras empresas também fazem isso com constância. Magazine Luiza, por exemplo, a influenciadora Magalu, ela vai até o carnaval, pessoal. Ela participa do carnaval. É interessante, por exemplo, também, no Dia Internacional da Mulher, eles criaram uma ação específica para auxiliar mulheres que têm problemas com violência doméstica. Então, eles estão tudo pegando a tendência, aquilo que é discutido no dia, e fazendo com que as pessoas, participando da conversa, trazendo valor para a conversa, não é simplesmente produzindo conteúdo. Quem só produz conteúdo tem um alcance limitado. Quem participa de conversa pega o crescimento da conversa. Então a gente bate muito nisso, uma terminologia de buzz que a gente utiliza bastante, é chamada de newsjacking. O que é esse newsjacking? Por exemplo, vou trazer para vocês, exemplificando, no caso do McDonald's. O McDonald's, no caso das 3 câmeras do Apple, do iPhone 11 que eles lançaram, quando o iPhone 11 lançou um celular com 3 câmeras, aquilo foi discutido por todo mundo, né? Todo mundo, nossa, que legal, papá. E na hora que saiu, todo mundo falava daquilo. E o que aconteceu? A notícia em si, a informação em si, ela tem um crescimento em parábola. Ela cresce aqui, ó, e ela cai. Se você aproveita do tempo que ela acabou de acontecer e produz um conteúdo logo em sequência, você pega toda a ascendência dela. Ela aconteceu aqui. Se você quer criar um conteúdo, você criou amanhã, por exemplo. Você criou daqui 3, 4 horas, por exemplo, que aconteceu isso. Já tem mais informação sobre isso e você não pega toda a curva de crescimento. Por exemplo, vamos falar, as pessoas descobriram que as câmeras da Apple foram feitas com lentes chinesas. Isso aí já é algo que agrega a primeira informação. Então, se você fizer depois disso, você não vai pegar a ascendência de crescimento da conversa. Isso faz com que você perca uma oportunidade enorme de crescer junto com a conversa. Mas isso não é para somente empresa grande utilizar. Isso pode ser para empresa pequena. A gente viu agora, por exemplo, tem muita gente... A gente viu muito claramente o meme do caixão, daquelas pessoas carregando um caixão e dançando, e aquela música. Algumas empresas, uma empresa em particular, eu vi que eles fazem entrega em casa. Eles aproveitaram desse meme e cada um carregando um caixote, dançou a música. E isso deu um alcance gigante para eles. Então, uma empresa de entrega do interior de Santa Catarina, eu acho, fez uma brincadeira com aquilo que estava em ascensão, aproveitou a ascensão daquilo e bombou. Não é simplesmente criar um conteúdo do nada. Muita gente me reclama comigo, Douglas, eu não tenho ideia para criar conteúdo. Douglas, eu não sei como criar conteúdo. E o que eu falo sempre? Criar conteúdo, ele necessita muito de uma coisa que é básica para o digital hoje em dia, que é básica para o social hoje em dia, que é o listening. O listening é escutar o que o contexto tem para te dizer, o que o contexto está te dizendo. E isso faz muita diferença. Por exemplo, algo que eu faço com constância, eu escuto bastante a internet. Eu pesquiso no Twitter, eu vou entender bem. Por exemplo, se você tem um negócio, uma padaria, vamos colocar pequeno aqui, um negócio de tecnologia, escolha as palavras-chave do seu negócio, pão, rosca, bisnaga, não sei, se for uma padaria. Escolha palavras-chave e busca no Twitter. E na hora que você busca ali no Twitter, você consegue entender o comportamento das pessoas. Do que as pessoas estão reclamando ali? Qual que é a maior dor daquelas pessoas? Qual que é a maior dor daquelas pessoas relacionadas àquelas buscas? E dessa forma, você consegue criar uma estratégia básica até geolocalizada. Por exemplo, as pessoas estão reclamando que não estão conseguindo comprar um pão quentinho.
Isso pode ser um argumento de venda seu, na hora que você for construir sua mídia, na hora que você for construir seu discurso midiático, no seu post, por exemplo. Você vai entender qual é a tendência, qual que é a demanda da pessoa, qual que é a principal dor dela, e utilizar da dor que você escutou para criar a sua estratégia realmente. Você entendeu a dor? Então você vai criar baseado naquilo. Um grande erro das empresas é o seguinte: elas tentam falar o que querem, sem entender o que as pessoas querem escutar. Se você faz isso, cara, se você produz conteúdo sem entender o que as pessoas estão querendo e estão buscando, seu conteúdo vai ter um alcance muito menor. Seu conteúdo vai ter um alcance, para não falar, quase zero. As pessoas têm que ver no seu conteúdo valor. Até isso é tão importante, porque se elas veem no seu conteúdo valor, tem um autor de um livro que chama Contagious, Jonah Berger. O que ele fala? Ele fala o seguinte: se as pessoas veem valor no seu conteúdo, veem valor no que você entrega, ele chama isso de moeda social. Quando você entrega uma moeda social e a pessoa vê valor naquilo ali, ela vai querer compartilhar aquilo. Se ela compartilha aquilo vai gerar nela uma sensação que ela está compartilhando algo inteligente, aquilo a torna mais inteligente. Essa é a importância de você ficar ligado nas tendências. Porque a maioria das vezes, o nosso grau de atenção está ligado à tendência em si. As pessoas estão mais ligadas àquilo que é tendência no momento. E num dia inteiro, tem diversas tendências diferentes. Basta você aprender a escutar, aprender a entender o que está acontecendo. E isso não é somente para Instagram, para Facebook, todas as mídias isso pode ser aplicado. Para LinkedIn, todas as mídias isso pode ser aplicado. E não é um big deal, como a gente fala. É basicamente você ter uma checagem diária. A grande maioria das empresas ainda não conseguem fazer isso, porque não tem mão para isso. Mas se você tem mão para isso, é legal que você tenha uma checagem diária, uma criação de um relatório. E esse relatório, como que ele vai ser produzido? Você vai colocar lá em cima desse relatório uma análise de ideias boas, gerais. Eu vi uma ideia de marketing geral grande, legal. O que seria geral? Tudo aquilo que não é do meu setor. Eu trabalho com saúde, eu iria colocar a Petrobras, por exemplo. A Petrobras faz algo legal de marketing, a Gol fez algo legal de marketing. Isso vai estar no meu relatório diário. Se você conseguir fazer isso. Aí depois, você vai fazer um relatório setorial, baseado no seu setor, nos seus concorrentes, uma análise diária de concorrente é legal pra caramba. E também você vai fazer uma análise inspiracional. Como que eu vou fazer isso? Eu vou analisar concorrentes, não, pessoas do mesmo setor fora do país. Fora do país. E isso é genial, viu? Porque várias vezes a gente consegue entender um comportamento de compra fora do país que um dia vai chegar no país ainda. Então, entender essa tendência que está crescendo lá para trazer para cá, isso é genial. E além disso, você pode perceber e pode ter um termômetro antes de conteúdo que dão certo. Porque se a pessoa utilizou lá e deu certo para aquele nicho específico, é grande a chance daqui também dar certo. É grande a chance da gente conseguir um resultado interessante aqui. Então, é muito bacana você escutar também setorialmente dentro e fora do país. Baseado nisso, a gente vai para a terceira parte. A terceira parte é a gente entender melhor aquilo que está sendo dialogado, conversado e perguntado dentro da nossa base. Como que eu vou fazer isso? Entender os posts de mais engajamento, o que eles têm de diferente, qual que é o conteúdo que eles trazem. Além disso, quais são as perguntas mais constantes, quais são os comentários mais constantes, porque tudo isso pode gerar para a gente ideia de conteúdo. E o conteúdo é montado em cima de escuta. O conteúdo é montado em cima de tendência. A tendência é interna ou externa. E tudo isso tem que ser entendido por você. Em um momento, por exemplo, de uma crise global de saúde, você vai entender também o porquê o seu comportamento de busca mudou. Eu tenho um cliente, por exemplo, que a gente tem um creme, né, um creme para pele. E a gente viu que, nesse momento, algumas pessoas estavam deixando de comprar o creme para pele. O creme para pele, por quê? Porque está todo mundo ficando em casa, então eles não estão mostrando muito a pele. E a gente teve que mudar a argumentação de venda, que era sempre, tem uma pele bonita, para outra coisa, não deixe sua pele ficar feia durante esse tempo, para lá, porque é a dor que mudou. É analisar a tendência, é analisar o cenário, é analisar o contexto. E é adequar tudo isso. É adequar a cada um desses pontos. Porque
cara, é algo que acontece com muita constância hoje em dia. As pessoas fazem marketing, as pessoas fazem conteúdo sem analisar para quem eles estão falando e como eles estão falando. Não adianta nada, cara. Sabe aquela agência que pega e faz 5 posts assim? E tem algo também que eu sou bastante crítico. Tem algo que eu sou bastante crítico, que são as datas comemorativas. Pelo amor de Deus. Tem empresa que faz isso, tem empresa que pega e tem 5 posts, 4 são datas comemorativas. Eu sou muito chato para isso mesmo, porque eu acho que data comemorativa, assim, Feliz Dia do Médico. Eu trabalho com bastante médicos e com a indústria farmacêutica. Feliz Dia do Médico. Cara, bacana, né? Legal, mas postar isso no Facebook, Instagram? Eu sei que os representantes farmacêuticos, por exemplo, adoram para mandar para os médicos. Por que não criar uma estratégia disso no WhatsApp? Por exemplo, para Facebook e Instagram, uma arte comemorativa dessa com texto básico, a grande maioria das vezes, ele é ineficaz e ele é temporal demais, ele dura só um dia. Se você tem 4 posts que duram só um dia, você nunca vai conseguir atingir o sucesso em mídia social. O sucesso em mídia social vem de posts que tem duração maior. Tem post meu que eu criei há um mês que tem like hoje em dia ainda, que tem comentário hoje em dia ainda, porque ele é atemporal. Quando a gente consegue ter essa ideia do conteúdo atemporal também, a gente consegue entender melhor. Mas pensa em uma coisa, esse conteúdo atemporal, se ele for ligado em tendência, ele bomba. Por quê? A pessoa, mesmo se ela não conseguiu comentar naquela época, que era tendência ainda, ela vai lembrar do que aconteceu e ela vai lá comentar com você. Por isso que eu gosto muito, eu bato muito na necessidade da gente criar posts baseados em tendência. E eu vou dar uma dica prática para vocês, então. Uma dica prática para vocês aplicarem. Como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Beleza, dica prática para vocês aplicarem hoje. Aplicou hoje, você viu aí o resultado? Me marca @DouglasGomides, e eu quero recompartilhar isso. Qual que é a dica para vocês? Vão até o Instagram e procure por uma hashtag específica, por exemplo, uma hashtag relacionada ao seu negócio em inglês. E veja quais são os posts mais relevantes. Na hora que você perceber quais são os posts mais relevantes daquilo ali, você cria uma versão daquele post em português. Beleza? Faça esse teste e vê se dá resultado. Lembrando sempre tomando cuidado com as hashtags ali, né? Na hora que você for postar. Na hora que você for postar, dica para vocês aí bem importante. Utilize 3 hashtags só ali no texto e as demais nos comentários. 3 hashtags. Uma mais ampla, uma mediamente ampla e uma bem específica. Beleza? Então, por exemplo, marketing digital, outra marketing digital para saúde e outra Douglas Gomides. Entenderam? Assim que se baseia. Posta lá, analisa, por exemplo, um post que deu certo na sua área em língua inglesa e veja uma versão dela desse post que deu certo para você fazer em português. Aí você fala, nossa, e a criatividade, como é que fica? Galera, entender o que dá certo e fazer uma releitura disso não é falta de criatividade, é até inteligência demais. Jô Soares fez sucesso no Brasil 20 anos, trazendo uma ideia estrangeira e repaginando e adaptando a linguagem local. Isso para você também pode dar muito certo. Big Brother dá certo no Brasil com as adaptações locais. Então você pode sim analisar conteúdos que dão certo fora do país e trazer para a nossa realidade. Isso aí é necessário. É necessário porque é um grande erro que as pessoas têm hoje em dia, que elas acham que para fazer sucesso em marketing digital, elas têm que inventar a roda. E não, cara. Teve muita gente já quebrando a cara. Teve muita gente já errando, sabe? Para você errar menos. Por isso que esse relatório de insights, que pode ser diário, pode ser semanal, pode ser quinzenal, por isso que ele é interessante, porque você cria um background, você cria um conhecimento ali para que você realmente consiga tomar as suas ações, consiga tomar as suas atitudes. Eu digo que você ter um entendimento do momento, você estudar, quanto mais eu estudo, quanto mais cases eu vejo, quanto mais tendências eu consigo analisar, mais inteligente e criativo eu fico. Porque nenhuma ação que eu crio é do nada. Nenhuma ação que você vê de empresas, que você fala genial, é do nada. Eles viram algo antes que
os inspirou naquilo. E eles fizeram uma união, uma junção ali de várias ideias para criar aquela. Eu falo, desde que eu comecei a estudar tendências e estudar cases, principalmente de marketing e de social, cara, minha criatividade não para. Eu acho até engraçado quando alguém fala, nossa, eu não tenho ideia de conteúdo. Porque a minha ideia de conteúdo é constante. A minha ideia de conteúdo é muito grande, extrapola a quantidade de conteúdo que eu consigo produzir. Então, eu acho que é isso que vocês buscam. Eu sei que várias pessoas buscam isso. Mas como fazer isso? É entender que mídia social está transformando. Mídia social está transformada. Você não pode simplesmente querer ter uma pauta fixa o mês inteiro. Beleza, ok. Vai ter um alcance, sou mais ou menos ali, bacana, vai gastar em mídia. Mas você quer estourar? Você quer fazer algo diferente? Se liga em tendência, cara. Se liga em tendência. Todo dia, basicamente, você tem uma oportunidade de estourar. Todo dia você tem uma oportunidade de estourar. Todo dia tem uma tendência nova. Todo dia tem algo diferente. E tem dias que tem mais de uma tendência nova. Tem dias que tem mais de uma tendência nova. Agora a gente tem um pouco... Está um pouco até parado por causa de televisão e tudo, mas a TV em si traz muita tendência. Por exemplo, uma novela específica que tá no último capítulo, você pode aproveitar daquilo para criar um post específico, a conversa do dia é aquela. A gente viu há pouco tempo, o final do Big Brother, todo dia que tinha paredão, e como o Big Brother foi muito falado, todo dia que tinha um paredão, as marcas aproveitavam daquilo para criar conteúdo. E aquilo tinha um alcance muito grande, porque era conversa. Eu bato bastante no seguinte, pessoal. Mídias sociais, social, não é simplesmente criar conteúdo, é participar de conversas. E eu acho que vocês devem anotar isso, participar de conversa. E aí eu dei para vocês essa tarefa, então, criar um post a partir de um post relevante fora em outra língua, então trazer para a nossa língua, anotado aí, né? Eu queria passar para vocês algumas ferramentas que podem ser interessantes para vocês aplicarem e entenderem melhor as tendências. Uma que eu utilizo bastante é o Google Alerts. O que o Google Alerts faz? Você consegue cadastrar ali keywords específicas e quando você cadastra aquelas keywords específicas, você recebe as informações daquelas keywords, você recebe as principais postagens relacionadas àquelas keywords. Mas o que muita gente peca é o seguinte, produz um conteúdo, salva ali keywords somente em português. E eu trago para outras línguas, principalmente em inglês. Por quê? Na nossa área de marketing digital, social media, tudo sai primeiro fora nos Estados Unidos. Eu já dei vários furos de informação aqui no Brasil, cara. Porque saiu no meu Google Alerts, eu tenho salvo, eu posto. Então, eu tenho keywords específicas ali. Você pode fazer isso para o seu negócio também. Salve keywords ali em português, mas também salve em inglês, termos específicos do seu negócio. Porque dessa forma você pode ser o primeiro a falar daquilo no país. E quando você é o primeiro a falar daquilo no país, você vai ganhando autoridade. As pessoas vão te vendo como fonte de informação fidedigna. Então, pense muito bem nisso. Utilize o Google Alerts como uma fonte de informação. Ele vai te mandar e-mails diariamente, ou você escolhe diariamente, semanalmente, com as melhores fontes de informação. Você pode aproveitar disso para produzir seu conteúdo para YouTube, para podcast, para Instagram, Facebook. Aliás, hoje em dia eu produzo um podcast muito baseado nisso. Eu tenho notícias de fora, chama Mr. Trends, está no Spotify. Quem quiser acessar lá, fica à vontade. Mr. Trends, tem todas as tendências semanais lá. E aí eu trago muito baseado nisso. Eu pego as maiores notícias e faço um resuminho. Cara, ninguém faz isso no país. Então, aproveitei disso, de tendências do marketing digital, e trago isso. Simplesmente, a produção de conteúdo é muito mais simples que muitas pessoas imaginam. Muitas vezes, pegar um conteúdo que já existe e dar uma releitura, dar uma embalagem para ele. E muita gente peca nisso. Não entende que conteúdo, às vezes, é só uma releitura de algo que está produzido. E é assim que, muitas vezes, você economiza seu tempo. Você faz posts, ao mesmo tempo pega aquele post e cria um áudio, um podcast, cria algo específico. E dessa forma você vai tornando a prática de produzir conteúdo muito mais fácil. Para quem quer uma outra dica de um PDF bem importante assim, para o digital e que me ajudou bastante, é um PDF do Gary Vee.
Acho que vários de vocês conhecem. E o Gary Vee tem um PDF que chama 64 ideias de criar conteúdo em um dia. 64 types of content that you can create. Alguma coisa assim, procura 64 Gary Vee. Vocês vão achar. Gary Vee é Gary, Garryvee, beleza? Vocês vão achar, e ele tem um PDF bem interessante que ele dá dicas para você criar um conteúdo, criar 64 conteúdos a partir de, tipo assim, 12, 15 conteúdos. Ele mostra como você pode reaproveitar. E é genial, cara, é genial. Isso hoje me ajuda muito, porque eu utilizo desse mecanismo, desse artifício, para criar vários conteúdos. Meu podcast é criado assim, meu canal de Telegram é criado assim. Então, muitas vezes, eu tenho que produzir conteúdo para tudo? Não. Eu tenho que produzir conteúdo para onde eu consiga produzir. Mas essa possibilidade de releitura faz com que você consiga produzir mais conteúdo. Eu dou sempre essa dica para os meus amigos, e principalmente para os clientes de consultoria, né, que perguntam, eu tenho que estar em todas as mídias sociais? Não. Você tem que estar naquelas mídias sociais que você consegue fazer com qualidade. Então, por exemplo, vou trazer para mim, né, o meu case pessoal. Hoje eu sou um top voice no LinkedIn, eu tenho uma produção de conteúdo lá grande, 3 posts por dia, relevante pra caramba, as pessoas sempre interagem com o meu post, e eu estou num processo de crescimento e evolução no Instagram. Mas é um processo lento, árduo, igual foi no LinkedIn. Então, eu pego pontos, no LinkedIn hoje eu tenho 110 mil seguidores, eu já consigo ter um engajamento bom ali constantemente. O Instagram agora é o meu próximo passo, é a minha próxima ideia, é a minha próxima maneira de evoluir. Então, eu vejo que as empresas também têm que ter mais essa ideia de step by step, né, de passo a passo, de cronogramas de ações. Porque não tem como abraçar o mundo, principalmente, eu aposto que vários de vocês que estão vendo essa palestra hoje, tem uma equipe, na maioria das vezes, reduzida e acaba que é difícil organizar isso. Então, dica para você, se você tem uma equipe reduzida, não queira abraçar o mundo. Crie sim processo, crie sim passos para você chegar até o final, beleza? Então, porque muitas vezes vocês tentam abraçar o mundo e quem tenta abraçar o mundo acaba não fazendo nada. Cria processo, eu vou começar com isso, eu vou fazer meu Instagram rodar direito, depois que o meu Instagram rodar direito eu vou para o LinkedIn, depois que o LinkedIn rodar direito eu vou para o YouTube e paulatinamente a gente vai crescendo. Algo que eu trago bastante é isso realmente, é essa possibilidade da gente criar uma estratégia baseada realmente em várias mídias, né? Hoje em dia, eu tenho uma abordagem grande no LinkedIn, do LinkedIn eu mando para o podcast, do podcast eu mando para o Instagram, e vou fazendo isso. Por quê? Isso aí eu alcanço várias pessoas de maneiras diferentes, crio pontos de contato com essas pessoas. E eu faço com que essa ideia de tendências, esse posicionamento como tendências, como vários deles me chamam, né, como várias pessoas hoje já me chamam de Mr. Trend, aquele que traz a primeira tendência para o país aí, aqueles que trazem as tendências em primeira mão. E eu adoro ter esse apelido, até o nome do meu podcast. E eu aproveito disso para fazer com que isso seja, que essas tendências sejam meu diferencial. Um outro livro que me ajudou bastante na criação, da minha criação profissional, foi o Vaca Roxa, Purple Cow do Seth Godin, que ele fala sobre a criação de um diferencial. Como que ele conta isso? Ele conta a história do filho dele. Estava ele e o filho dele andando de carro, e eles começaram a andar numa grama assim, verdinha, e nessa grama verde só tinha vacas preto e branca. Ele passava assim, só vaca preta e branca. Aí no início da viagem, ele dirigia o filho, papai, vaquinha, vaquinha. Ele olhava e falava assim, massa, que legal, pá. 30 minutos, papai, vaquinha, vaquinha. Legal. 1 hora, papai, vaquinha, vaquinha. Legal. 1h30, papai, vaquinha. Massa. 2 horas, apelou, no final das contas, porque era só vaquinha preta e branca. Aí ele faz uma provocação que é o seguinte: se ali tivesse uma vaca roxa, eu nunca mais ia esquecer dela. E ele faz uma provocação disso pro nosso mundo atual, para o nosso mundo de negócio atual. Qual que é a vaca roxa do seu negócio? Qual é a vaca roxa do seu produto, da sua empresa?
Porque se você tem uma vaca roxa, as pessoas nunca vão esquecer de você. Ele traz uma frase que eu gosto muito. Ou você tem um diferencial, ou você é invisível. As pessoas não vão te relevar. E muito nisso é baseado em posicionamento. Quando você se posiciona, quando você toma uma parte, você constrói uma legião de fãs. Ah, que tipo de posicionamento? Pode ser um posicionamento igual o Nubank faz. O Nubank tem um posicionamento contra as taxas abusivas dos grandes bancos. Legal, bacana. Aí eles constroem todo o discurso em relação a isso. E o que eles fazem? Quando eles constroem, quando você se posiciona, em qualquer tipo de posicionamento, você tem pessoas que te apoiam e você tem pessoas que não te apoiam. Posicionamento é essencial. Você vai perder pessoas? Sim, sim, sim. Você vai perder pessoas? Sim. Mas é a melhor frase de digital que eu escuto e que eu adoro, é o meu mantra. Quem não tem haters, nunca vai ter lovers. Na maioria das vezes é assim que funciona. Na maioria não, né? Quem se posiciona mesmo é assim que funciona. Eu aprendi isso muito com o Pedro Casimiro, do Magazine Luiza. Ele me falou isso uma vez, e essa frase eu adorei, é maravilhosa. Porque eu falei assim, cara, como que vocês lidam, né? O Magazine Luiza se posiciona bastante aí, e como que vocês lidam com isso, cara? A galera, às vezes, se posicionam a apoio, por exemplo, a parada LGBTQ, e tem muita gente que é intolerante, vai lá, xinga, ele falou, cara, hoje em dia é o seguinte, a gente se posiciona. E quem não está de acordo com a marca, vai lá, vai xingar, não sei o quê. Mas os lovers hoje já contra-argumentam, eu nem preciso colocar minha equipe de resposta. Então, se você quer realmente ter lovers, se você quer realmente crescer e ser visto, você tem que ter posicionamento. Porque quem não tem hater nunca vai ter lover. Posicionamento vai trazer hater. Mas vai trazer lover. E lover tem um laço afetivo muito forte com sua marca. E os lovers viram promotores da marca. Senão você vai ficar sendo só mais um. Só mais um. E quem fica sendo só mais um, meu amigo, é só mais um, é invisível. Não tem um crescimento realmente forte, não tem um crescimento exponencial. Mais um ponto aqui que eu queria falar com vocês para finalizar, é um ponto que eu, analisando bastante nesse quesito de tendências, eu gostaria de finalizar deixando para vocês que vai ser até o tema do meu próximo livro, que é a mudança que a gente tem tido com esse novo cenário do papel do influenciador. O influenciador, antigamente, ele era visto somente como um canal, né? Como um canal. Então, o que ele tinha que ter? Ele deveria ter uma audiência grande, um alcance grande. Então, as empresas só olhavam para aquilo. E várias empresas acabaram quebrando a cara. Acabaram quebrando a cara porque os influenciadores deram um retorno ruim. Eu já tive experiência com isso, de contratar um influenciador de 4 milhões, que não tinha nada a ver com a marca, por escolha da marca, e não dá certo. E o que acontece? A gente viveu até agora num momento muito relacionado a influenciadores que eram relacionados a simplesmente números, alcance, a audiência. A gente está num processo de mudança, que é a grande tendência aí, que é o termo, a teoria que eu inventei, que eu criei, e gostaria de deixar para vocês, que é o momento do wise influencer. O wise influencer. O que é esse wise influencer? É um influenciador sábio. As empresas em si não estão querendo simplesmente mais pessoas com grandes números, mas pessoas com propósito alinhado à empresa. Porque tudo isso faz com que a brand equity da marca se torne maior, o valor relacionado à marca se torne maior. A gente não quer simplesmente pessoas que vão vender produtos, a gente quer pessoas que vão agregar a marca. E a gente tem vários exemplos disso já, de empresas que já têm utilizado, têm trazido wise influencers para dentro do negócio, para dentro do jogo. E é essencial que a gente comece a pensar. É uma grande tendência que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não vale mais a pena contratar somente por número. Um grande exemplo foi agora a Thelma, do BBB, campeã do BBB, foi escolhida pela Secretaria de Saúde de São Paulo para ser uma porta-voz. E aí você fala, nossa, mas por quê? Analisando numa visão wise influencer, você consegue entender a escolha dela. Ela é uma pessoa
relevante, beleza, ela é relevante agora, mas a história dela é muito mais relevante e agrega muito mais para a Prefeitura de São Paulo do que somente números. Ela é negra, ela é da comunidade em São Paulo e ela é médica, ela é um profissional de saúde. Então ela tem sim, ela tem lugar de voz para falar sobre aquilo. Então mais influência é cada vez mais procurar pessoas com lugar de fala para falar sobre aquele assunto, para falar sobre o seu negócio. É um momento realmente de mudança, é um momento de aproximação, é um momento que a gente quer gente de verdade e gente que importa com gente. Nunca antes na história do mundo a gente ficou tão carente e precisando de um abraço. Então, por isso, cada vez mais a sua empresa, o seu negócio, o seu marketing digital tem que ser empático. As suas ações de marketing têm que ser empáticas, tem que ser com uma boa experiência, não somente pensando em venda, mas também pensando em ajudar. Quanto mais você ajudar, quanto mais você auxiliar, mais forte a sua relação vai ficar com aquela pessoa. E não simplesmente ela vai comprar, muitas vezes ela nem compra, mas ela indica alguém que compra. E é isso que todo mundo quer. Não é, pessoal? É isso. Obrigado aí, pessoal, por terem assistido até o final essa palestra. Convido vocês a me acompanharem também no Instagram, @DouglasGomides. Me falem o que acharam, tirem foto aqui, me falem o que acharam desse bate-papo, dessa palestra aqui. Manda um inbox lá que eu vou responder por áudio para vocês. Beleza? Além disso, convido vocês a me acompanhar no LinkedIn lá. Todo dia tem publicação nova, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Será um prazer conversar com vocês, será ótimo trocar uma ideia com vocês. Além disso, meu canal do YouTube também, Douglas Gomides, se inscrevam lá. E para ficar ligado, quem aqui já está dentro da onda do podcast, me sigam lá no podcast que tem no Spotify, tem na Apple, tem quase todos os players aí. Sigam lá que semanalmente tem o Mr. Trends, a maior resumo das tendências digitais semanais do Brasil, em português. Valeu? É isso, um grande abraço e aguardo vocês lá nas minhas mídias. Tchau, tchau, valeu! E acabamos o primeiro round de palestras que a gente tem aí nos palcos paralelos. Mas fica tranquilo, a gente tem uma série de conteúdos rolando aí durante todo o dia ainda. Agora, às 11 horas, vai começar um novo ciclo de palestras. Essas palestras vão acontecer em cada um dos 5 palcos novamente. Então, para isso, o que você vai? Você vai sair desse ambiente agora, vai novamente voltar lá para o ambiente gamificado. Até dar umas 11 horas, aproveita, toma um cafezinho, vai visitar os estandes das startups. A gente tem uma série de ambientes aí. Se você já quiser ir para a sala do seu conteúdo, é só você acessar o palco e poder clicar na palestra. Mesmo que você queira assistir a palestra daqui do seu palco, você tem que voltar e abrir a sala da sua palestra. Cada palestra tem uma sala diferente. Então é isso, muito obrigada por acompanhar essa primeira palestra e vamos lá com a gente com o segundo conteúdo, hein? Tô te esperando!